Bem-vindos com o Efeito Regamos em mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Gabriela Sá, sou advogada em Portugal já há quase 5 anos e hoje eu quero trazer para vocês informações sobre um tema que eu amo muito e todo mundo sempre pergunta, que é nacionalidade portuguesa como neto de português. O que é necessário, quais as vantagens, por que você deve solicitar, tudinho aqui nesse vídeo. Bom, primeira coisa que você tem que se certificar para solicitar a nacionalidade portuguesa como neto de português é, meio redundante, mas a verdade é que você é o neto de um português. Então você tem que ser neto de alguma pessoa que nasceu em Portugal ou que tem nacionalidade portuguesa. Nesse caso, o primeiro documento obrigatório que você precisa ter é um documento que comprove que esse português, que é o seu avô ou sua avó, é mesmo português, de nacionalidade portuguesa. Como que você consegue isso? Vai depender do ano de nascimento desse português. Pode ser que seja um português muito antigo, né, seu avô, ou pode ser que seja algo mais recente, né, minimamente recente, digamos. Nesse caso, você vai precisar ver qual o ano de nascimento desse português. Foi anterior a 1911 ou foi posterior a 1911? Dependendo desse ano especificamente, você vai conseguir verificar se vai precisar procurar esse documento na conservatória ou então no arquivo distrital. Se for antes de 1911, pelo arquivo distrital. Se for depois de 1911, nas conservatórias. O que você precisa de dados para encontrar o documento desse português? Você vai precisar do nome completo dele, local de nascimento exato e também a data de nascimento e o nome dos pais dele. Se você não souber alguma dessas informações, não tem problema. Busque uma assessoria que vá poder te ajudar com essas informações. Então, nesse caso, por exemplo, o meu escritório ele tem uma parceria, né, com o genealogista. Então, nesse caso, a gente consegue, através do genealogista, descobrir todas as informações reais daquele português. Porque muita gente procura sabendo somente o nome do português e não sabendo outros dados. Não é um problema, tá? Se você estiver bem assessorado, você vai conseguir encontrar esse documento que é essencial. Depois que você tem esse documento, que é a certidão de nascimento do português, você vai organizar a sua documentação como requerente. Então, você vai precisar apresentar cópia do seu documento de identificação, pode ser seu passaporte, sua CNH, pode ser seu RG no Brasil, e também vai precisar comprovar um vínculo com Portugal, que no caso dos brasileiros basta falarmos a língua portuguesa. Então você vai comprovar isso através, provavelmente, da sua certidão de nascimento ou algum outro documento que vai depender da análise do caso concreto. Você também vai precisar da sua certidão de nascimento e vai precisar de documentos do seu pai ou da sua mãe, que é o filho daquele português. Então você vai precisar também da certidão de nascimento desse seu pai ou sua mãe e também do documento de identificação, que pode ou não pode ser obrigatório, vai depender ali do caso. Além disso, também é importante você anexar os antecedentes criminais do país de onde você é nacional, ou seja, se você é brasileiro, aqueles antecedentes da Polícia Federal, e se você morou em outro país por pelo menos 6 meses, 1 ano, né? Imagina que você morou nos Estados Unidos, sei lá, 2 anos. Você também vai precisar apresentar os antecedentes criminais dos Estados Unidos nesse caso. Reuniu toda a sua documentação? Tá com tudo pronto? Então você vai dar entrada. Se você der entrada por conta própria, você vai poder fazer pelo consulado ou você vai poder fazer diretamente na conservatória ou enviando por correio. Se você der entrada por advogado ou solicitador, o advogado vai dar entrada de forma online num sistema específico para advogados e solicitadores. Qual é a diferença de dar entrada pelo consulado, dar entrada na conservatória ou pelo advogado? Prazos, tempos e agilidade no seu processo. Porque quando se dá entrada de uma forma online, né, pelo sistema de advogados, o próprio sistema ele passa aquele processo para a conservatória que tem menos pedidos. Então, querendo ou não, agiliza o seu processo. Se você der entrada pelo consulado, o consulado é apenas um intermediador. Então, você vai entregar a documentação para o consulado vai enviar para Portugal, e aí até alguém vai pegar no conservatório e vai dar seguimento. Então, isso dá tempo, né? Tudo demora. E a outra opção seria por correio. Então, por correio também vai depender que alguém pegue naquela documentação e dê seguimento, diferente do processo online, porque online já está ali distribuído e é tudo, né,
feito de forma mais moderna, digamos assim. Finalmente, Portugal resolveu se modernizar um pouquinho. Quando você dá a entrada nesse processo, independente da forma que você desejar dar a entrada, você tem que pagar uma taxa de 175 euros se você for maior de idade. E se você for menor de idade, não paga nada, é de graça, 0,800, como eu falo lá no Rio de Janeiro. Então, nesse caso, né, vai depender da sua idade, se você é maior de idade ou se você é menor de idade. Pagou e deu a entrada, você vai esperar um prazo aí médio que nós podemos dar, é de 2 anos e meio para esse processo sair deferido, né? Então tá demorando bastante, é um processo chato, não é da noite pro dia, tem que ter paciência, não dá pra ficar muito ansioso. Óbvio, né? No meu caso, por exemplo, como eu sou advogada, tô sempre ali em tratativa com o conservatório, tento dar uma pressionada, tento dar uma agilizada, mas não significa que a gente vá conseguir, porque é muito processo. E nos últimos anos, Portugal tá em alta, todo mundo sabe disso, todo mundo pediu nacionalidade, então chega uma hora que os conservadores, enfim, as pessoas que trabalham lá não aguentam. Não temos como dar um prazo definido e não existe na lei, infelizmente, um prazo específico pra gente conseguir dizer, olha, seu processo tem que sair em 3 anos ou em 2 anos. Não existe. Isso vai depender da média que a própria conservatória dá. Como você sabe que você virou um português e seu processo acabou? O processo de nacionalidade é dividido em 7 etapas. A primeira delas é a parte de instrução documental, que você dá a entrada, depois ele vai percorrendo, né? Quando você dá a entrada, você recebe uma senha. E essa senha você consegue acompanhar de forma online. E aí você vai olhando, vai preenchendo a primeira bolinha, a segunda bolinha, a terceira bolinha, a quarta bolinha, etc. Até que... Vou tentar colocar aqui na tela pra vocês, pedir pro meu editor colocar, pra vocês terem uma ideia do que eu tô explicando. E aí vai passando bolinha por bolinha, até chegar na fase terminada, né? E aí, quando terminar, o seu representante legal, né, o advogado que tá te representando no processo, ou se você fizer sozinho, você mesmo vai receber um assento de nascimento, que é a certidão de nascimento que diz que você nasceu português e você virou português. Depois que você tem esse assento de nascimento, é que aí você vai fazer o agendamento para solicitar o seu cartão cidadão, que é tipo RG, né, para os portugueses, e depois também o seu passaporte. E só depois disso você consegue efetivamente usufruir aí dos seus direitos como um português. E aí, gente, vale muito a pena lembrar também que você vai poder passar para os seus descendentes. Então, se você tem filhos ou se você pensa ter filhos, não deixe de levar esse direito, né, adiante nas gerações, porque é uma opção de escolha lá na frente para as pessoas que, enfim, vão vir, né, depois nas próximas gerações. Eu, por exemplo, tenho a minha família de Açores, né, de Portugal, família do meu pai, e não tive direito à nacionalidade por essa via, porque minha bisavó precisava ter tirado a nacionalidade, porque se ultrapassa neto, você não consegue tirar como bisneto ou tataraneto. Tem que ser sempre passando pro neto. Então, se aquele requerente que era o neto já faleceu, você já não consegue mais dar entrada na nacionalidade. Isso é muito ruim. Foi o que aconteceu comigo. Então, não deixe de dar entrada se você tem esse direito, corra atrás de documentação. E, claro, melhor ainda se você tiver uma assessoria que possa te ajudar nisso, porque lidar com burocracia e com documentação, eu sei que é chato, trabalho com isso. Então, se você estiver bem assessorado, vai diminuir aí o seu peso e você vai ficar mais leve, né? Com certeza. Bom, é isso que eu tinha pra falar com vocês. Esse é o passo a passo para uma nacionalidade portuguesa como neto. E esse é todo o procedimento que você precisa para saber e dar entrada e virar um português, tá bom? Se você tem dúvidas sobre esse conteúdo, se você quer outro conteúdo, coloca aqui na descrição não, né? Nos comentários do vídeo que eu trago pra vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se precisarem entrar em contato por algum motivo, gabriela.bsa.pt, e aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link de WhatsApp que você fala diretamente com a minha equipe. Não deixa de seguir no Instagram, @gabriela_bandeira_de_sá, que tá aqui em cima, ou aqui, eu nunca lembro qual que é o lado. E é isso, um beijo e até a próxima!